muito boa noite, Luanda, Angola, de Cabinda, Cunene, todos aqueles que nos podem escutar nessa noite. Nós estamos aqui uma vez mais para partilharmos a poderosa palavra de Deus. Sendo assim, eu quero convidar o amado ouvinte a abrir a sua Bíblia, carta do apóstolo Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, e nós vamos começar a leitura a partir do versículo 13. Queridos, hoje queremos trazer uma mensagem debaixo do tema a falibilidade dos projetos humanos. É isso mesmo, repito, a falibilidade dos projetos humanos. E assim como seria a leitura, diz a palavra de Deus: E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contaremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É uma pergunta, é uma questão que o apóstolo Paulo nos está a fazer. Que é a vossa vida? E ele continua respondendo, dizendo que a nossa vida é um vapor que aparece por um pouco, quer dizer, por um momento, e depois desvanece. A nossa vida é um vapor que aparece por um momento e que depois desvanece. Versículo 15. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória como tal, esta é maligna. Palavra do Senhor. Vamos ter uma palavra breve de oração. Senhor Deus, muito obrigado uma vez mais. Senhor, o Senhor nos deu essa oportunidade para estarmos aqui, Senhor, acomodados e ouvirmos a sua palavra. Senhor, a tua palavra seja bendita. A sua palavra seja, ó Deus, ouvida nessa noite, ó Pai, por esse amado ouvinte. Senhor, prepara o seu coração, prepara a nossa mente, para que possamos recepcionar a sua palavra, e não só, e que ela possa produzir frutos, ó Deus, que possam, ó Pai, culminar para o arrependimento, e o arrependimento para a vida eterna. Senhor, usa-me apenas como um vaso, como um instrumento, debaixo das tuas poderosas mãos. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Portanto, amados, eu peço de que permaneça ali, acomode-se. Se está a conduzir, continue ouvindo a mensagem. Se está em casa, chame os familiares, chame os filhos, chame a esposa, porque é momento de ouvirmos a palavra de Deus. Amados, como já tive a oportunidade de dizer, hoje desejamos refletir com os irmãos debaixo do tema a falibilidade dos projetos humanos. Queridos, como nós podemos ler, estamos a ler a epístola do apóstolo Tiago. Tiago, aqui que é considerado aquele que foi o irmão do Senhor Jesus Cristo. Se vocês lerem o Novo Testamento, vocês vão perceber que vão encontrar 3 vezes esse nome, Tiago, ok? Então, o primeiro Tiago que o Novo Testamento faz menção é o Tiago, filho de Zebedeu, que é também irmão de João. O segundo Tiago que aqui o Novo Testamento faz menção é o Tiago, filho de Alfeu, que também era um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Agora, o autor dessa carta, dessa epístola, é o apóstolo Tiago, o irmão do Senhor. Este irmão que a princípio, repare muito bem e ouça com atenção, este irmão a princípio não cria no Senhor, ok? Porque a Bíblia diz que até os irmãos do Senhor Jesus não criam no Senhor. Mas depois da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e o próprio Senhor Jesus Cristo apareceu a Tiago. E Tiago era um dos pilares da igreja. Então é assim, amados irmãos, que nós vamos notar que essa epístola em si já é uma pregação. Repare que você não precisa que eu esteja aqui e interprete essa carta para si, porque ela em si tem esta vocação de pregação, não é? Essa epístola é uma pregação em si só, ok? Então, amados, Tiago escreve para os leitores. Ele escreve para os leitores, ok? Porque ele via que as pessoas estavam muito preocupadas apenas
com as coisas deste mundo, ok? É assim que ele fala dos aspectos práticos da igreja. Tiago fala dos aspectos práticos da vida cristã. Ele diz que não é só do ouvir que nós vivemos, mas o melhor é também nós praticarmos aquilo que ouvimos, ok? Porque nós não devemos ser apenas ouvintes, e sim praticantes da palavra de Deus. Então, na época do apóstolo Tiago, pessoas que ouviam a palavra de Deus, recebiam a palavra de Deus, tal como hoje. Você conhece muita gente que se diz crente, muita gente que vai à igreja, muita gente que se diz cristã, mas a igreja falha em colocar em prática aquilo que diz conhecer. Então, Tiago nos está a ensinar aqui, amados irmãos, sobre a falibilidade dos projetos humanos. A primeira coisa que o escritor, não é, que o pregador dessa carta nos quer fazer entender, amados irmãos, é que os projetos humanos são falíveis. Essa é a primeira coisa que você deve aprender nessa noite, amados irmãos. Que os projetos que você fez, hoje já estamos na altura do 8º mês do ano, você fez projetos, sim ou não? Você planejou, sim ou não? E a Bíblia nos diz, os projetos do homem são falíveis. Se você quiser, confirma isso em Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16. A palavra vai dizer o seguinte: do coração do homem são as preparações. Do homem pertencem as preparações do coração, mas a resposta certa vem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amados, a Bíblia está nos ensinar que nós, como homens, a nós nos compete planejarmos. Você pode fazer planos, projetos, mas saiba de uma coisa, que a realização dos mesmos, a evidência dos mesmos em prática, para que os seus projetos aconteçam, depende de Deus. O apóstolo Tiago nos está a ensinar que nós não podemos ser presunçosos, não podemos ser orgulhosos, não podemos pensar que a nossa vida depende de nós próprios. Isso é que nós chamamos de soberba. Soberba é aquela pessoa que rejeita a existência de Deus. Ele acha que ele vive na força do seu braço, confia na força no seu braço. E quando você lê Salmo capítulo 37, a palavra de Deus diz: deleita-te no Senhor, no Senhor. Quer dizer, agrada o Senhor, agrada-te do Senhor teu Deus. E é Ele, aleluia, que vai endireitar as suas veredas. É Ele que vai satisfazer o desejo do seu coração. Então é uma palavra muito oportuna para nós hoje, porque nós vemos muitas pessoas que estão frustradas. Há muita gente que foi para o exterior do país, há muita gente que se formou, volta para o país, não há emprego, okay? Não há oportunidades de trabalho, e as pessoas se frustram. As pessoas cedem para o mundo das drogas, para o mundo do alcoolismo, okay? Para as más amizades, más companhias. Por quê? Por causa das frustrações. Quer dizer, planejaram algo, mas porque as coisas não ocorreram conforme planejaram, então caem na frustração, caem na depressão. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, ela nos ensina algo, que os projetos humanos são falíveis. Estamos a falar, amados, você que se conectou agora, estamos a falar sobre a falibilidade dos projetos humanos. Agora, porque os projetos humanos, elas são falíveis, será que não vale a pena nós colocarmos a nossa confiança em Deus? Será que não seria a atitude sábia? Espera aí. Tiago pergunta, o que é a nossa vida? Amado ouvinte, você consegue definir-me o que é a sua vida? O que é a nossa vida? Essa é a pergunta que Tiago pergunta a nós. Por quê? Porque as pessoas planejam. Ele dá exemplo aqui de um homem que diz o seguinte: olha, eu amanhã irei a tal cidade, vou fazer negócio e vou ganhar X, vou ganhar isso, vou ganhar aquilo, vai acontecer assim. Planos bonitos, não é verdade? Estou a ler o versículo 13. Só que Tiago diz o seguinte: você não sabe o que acontecerá amanhã. Primeira coisa, você não sabe o que te acontecerá amanhã, porque amanhã pertence a Deus. Eu toco muito nessa tecla porque eu aproveito pregar o Evangelho de Cristo.
Há muita gente que adia a conversão, adia aceitar o Senhor Jesus como Salvador, pensando que amanhã ele terá tempo. Dizem que não, eu sou jovem, eu tenho que aproveitar a life, tenho que aproveitar, irmão Frank, tenho que aproveitar o momento de agora. Só que fazem da pior forma, ok? Tiago está a ensinar o que é a vossa vida. E ele define o seguinte: a nossa vida, olha o versículo 14, a nossa vida é um vapor. A vida do homem, há um hino que nós cantamos lá na igreja, nossa igreja lá no Maculuça, diz assim: meu irmão, aceita Cristo, a vida do homem é vapor. Meu irmão, aceita Cristo, a vida do homem é vapor. Mas afinal a vida do homem é vapor que passa. Mas afinal a vida do homem é vapor que passa. É um cântico muito forte que foi inspirado nesse texto de Tiago. Tiago pergunta: o que é a vossa vida? Vocês que dizem que não, eu amanhã vou fazer tal negócio, eu amanhã vou me formar, eu amanhã serei isso, serei aquilo. Tiago está a perguntar: o que é a vossa vida? E ele responde: a nossa vida é vapor. Os irmãos já olharam para um vapor? Quanto tempo um vapor demora para desaparecer? Quanto tempo? Quando você está nas nuvens, quando você está de viagem, muitas das vezes, você olha para o espelho do avião, para o vidro, e você vê as nuvens, vê o vapor. Às vezes, naquelas manhãs assim, um bocadinho úmidas, você vê o vapor. Não é verdade? Então, Tiago define a nossa vida com este exemplo. A vida do homem é vapor, que hoje aparece, que amanhã desvanece. Então, isto significa, meus amados irmãos, que você e eu não temos o controle da nossa vida. Por favor, amado ouvinte, amado irmão, você que nos ouve, você que já é cristão, você que ainda não é cristão, o que a Bíblia nos está a ensinar, você e eu não temos o controle da nossa vida. O apóstolo Paulo diz que todos esperam em Deus, que lhes dê o sustento em tempo oportuno. Abrindo-lhes o Senhor as mãos, prosperam. Mas fechando-lhes o rosto, ou encobrindo-lhes o rosto, logo tornam para o pó. Amado irmão, amada irmã, nós somos vapores. E um vapor hoje aparece e amanhã desaparece. Então por que você está adiando uma das decisões mais importantes da sua vida? Ou se não a decisão mais importante da sua vida? Irmão Fernando, qual é a decisão mais importante da minha vida? Queridos, a decisão mais importante da sua vida é a escolha aonde você passará por eternidade. Estamos a falar que a nossa vida é vapor. Agora, depois dessa vida, onde você passará a sua eternidade? Ou você pensa que tanto nós vamos continuar aqui? Estamos aqui de passagem, querido. Estamos aqui apenas a peregrinar. Somos peregrinos. Nós não somos deste mundo. Viemos para este mundo e estamos de passagem. Agora, aonde você há de passar a sua eternidade? Essa é a decisão mais importante que você possa fazer. E há muita gente, há muitos jovens, ok, que estão adiando, pensando que ir para a igreja, ler a palavra, ser temente a Deus, ser obediente a Deus é coisa dos caducos, coisa dos velhos, não é verdade? É coisa dos antigos, dos mais velhos. Os jovens querem gastar as suas forças no pecado e adiam a decisão mais importante. Tiago, o escritor dessa carta que estamos a ler, está a dizer que a nossa vida é vapor e os nossos projetos, ok, são falíveis. E qual é o conselho que ele nos dá? Veja bem no versículo 15, continuemos com a leitura. Ele diz: em lugar de dizerdes isso que lemos acima, ok? Em lugar de sermos presunçosos, em lugar de sermos soberbos, orgulhosos, ok? Em lugar de metermos Deus de lado, em lugar de colocarmos Deus fora das nossas planificações, nós devemos dizer o seguinte: em vez de dizer que não, eu amanhã vou fazer isso, vou abrir a minha empresa, vou me formar, vou fazer aquilo o que é perfeitamente normal.
Mas o anormal é você colocar Deus de lado. Há muita gente que casa, há muita gente que escolhe a profissão, há muita gente que escolhe o emprego, que não agradam a Deus. Razão pela qual lá à frente, depois vivem uma vida de arrependimento e dizem: se eu soubesse. Só que se eu soubesse já é tarde. Você já tomou a decisão, agora resta apenas viver as consequências dessa decisão. Quanta gente hoje estão arrependidas? Quanta gente hoje clamam por uma oportunidade de recomeçar? Mas Satanás os aprisionou, Satanás os prendeu. Então Tiago ensina no versículo 15: em lugar de dizeres isso, vós devereis dizer o seguinte: se o Senhor quiser, se Deus quiser, porque Deus é soberano, Ele é que tem o domínio de tudo. Se Deus quiser e eu viver até amanhã, faremos tal coisa. Aleluia. Que ensino maravilhoso, amados. Isso nos ensina a sermos humildes. Isso nos ensina, amados, a vivermos uma vida de total dependência. Aprenda a depender de Deus. Há muita gente que se diz, são ateias, não é? São ateus. Não creem na existência de Deus. É um engano. Olha para a natureza. Tudo que existe evidencia a existência de um Deus Criador que tem o domínio de todas as coisas. Por que as pessoas têm medo da morte? É porque elas sabem que não, além da morte, existe algo. Existe uma vida cuja escolha nós temos de fazer hoje. Então Tiago está a ensinar para que nós não sejamos presunçosos. Não confiemos na força do nosso braço. Não, eu trabalhei, portanto, o suor do meu rosto. Há muita gente orgulhosa que pensa que não, são a formação, o estudo, a dedicação que lhe concedeu o que ele tem hoje. Não. Se Deus não te desse o ar que você respira, se Deus não lhe desse o ar que você respira, o que é que você havia de fazer? A Bíblia chama estas pessoas de loucas, ok? A Bíblia chama este tipo de pessoas de loucas, pessoas presunçosas. Recomendo-lhe, leia Lucas capítulo 12. Em Lucas capítulo 12, a Bíblia conta a história de um rico insensato. Eu me lembro que nós já falamos sobre a história do rico insensato cá neste programa, ok? Este rico diz o seguinte: espera aí, eu estou a prosperar, os meus negócios estão a dar certo, minha conta bancária está larga, está gorda, não é verdade? E ele diz: não, eu vou derribar aqui esse projeto, vou erguer um novo projeto com novas salas, novos armazéns, novos estoques, e vou alargar a minha fazenda. Só que diz a Bíblia que naquela mesma noite, a sua alma lhe foi cobrada. E Deus apareceu e diz: louco estás, esta noite te pedirão a sua alma. E o que você tem preparado para quem será? Os pais estão a formar os filhos. Isso é muito bom, dar melhor educação, mandar os filhos para se formarem no exterior. Só que as pessoas se esquecem de dar o que é mais importante: a palavra de Deus. O mundo passa e as concupiscências, ok? Os prazeres, os enganos do mundo também passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Eu estou aqui hoje a falar para si a palavra de Deus, porque alguém, minha querida mãe, com quem aprendi o temor do Senhor, com quem aprendi a palavra de Deus, aleluia, sou o que sou hoje pela graça de Deus, por causa da palavra de Deus, que eu aprendi desde a minha infância. Escutem-me bem, pais. Vocês pensam que querem dar o melhor aos vossos filhos, melhor formação acadêmica, melhores condições de vida, mas vocês se esquecem de que o mais importante, a educação cristã, a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo que estas palavras, aleluia, te podem tornar sábio, perfeitamente instruído para toda a boa obra. Quando o homem, quando a mulher conhece a palavra de Deus, é uma pessoa estável, não é uma ameaça para a sociedade. Quantas pessoas você conhece que estudaram, se formaram, mas andam frustradas, ok?
precisam de psicólogos para lhes fazer acompanhamento, ok? Tem atitudes, quer dizer, é incrível, é incrível. Mas existe uma diferença quando nós conhecemos a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. A falibilidade dos projetos humanos. Queridos, os projetos humanos são falíveis. Por isso o apóstolo Paulo está nos aconselhar. Você que se conectou agora, estamos em Tiago capítulo 4. Capítulo 4, versículo 16 diz: agora vos gloriais. Vocês se engrandecem, se orgulham na vossa presunção. Presunção é soberba. É dizer que não, meu braço, eu fiz aquilo, eu sou bom, eu sou bom profissional. Soberba, presunção. E Tiago alerta: vocês vos gloriam nas vossas presunções. Que não, eu farei isso, puxa, meu negócio tem que render tal, milhões. Uns até roubam, uns até oprimem o seu próximo. Angola não está assim. Olha para o nosso país. Um país rico, um país que Deus colocou riquezas, aonde cada um teria o bom do melhor, mas por causa da presunção, por causa da opressão daqueles que tiveram oportunidade, escravizam o próprio povo. Por que o país está na miséria? Me diga. Essas pessoas não estudaram, não se formaram. O engano de Satanás, a amizade do mundo. E que o apóstolo Tiago diz que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus. Se você se torna amigo desse mundo, amigo dos prazeres, dos deleites, você é um inimigo declarado de Deus. E é necessário que você faça as pazes. Faça as pazes hoje. Faça as pazes com o Senhor Deus. Por quê? Porque a ira de Deus será derramada sobre os filhos da desobediência. Será que você está na desobediência? Estamos a chegar ao final dessa participação, mas eu não posso deixar de te fazer esse convite. Não posso deixar de te fazer esse convite. Qual, irmão Frank? Faça pazes com Deus. Reconheça que você precisa de Deus. Reconheça que os projetos humanos são falíveis. Deus pode te chamar hoje. Deus pode te chamar amanhã. E como é que você está com o seu Deus? Você já fez as pazes com Deus? Eu quero lhe dizer que se você ainda não se tornou crente, se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que foi morto no madeiro, então você é um inimigo de Deus. Por quê? Porque Deus nos reconciliou com seu Filho, ok? Deus nos reconciliou. Jesus trouxe o Evangelho da reconciliação, o Evangelho da salvação, para nos tornar, aleluia, de volta para o Pai. Você que não tomou essa decisão, esta é a sua noite. Esta é a sua noite. Aí aonde você está, se você ouviu esta mensagem, e você diz: oh, pregador, oh, irmão Frank, eu não te conheço de algum lugar, mas a palavra que você pregou hoje, aleluia, tocou meu coração. Então decida hoje, aonde você se encontra, diga: Senhor Jesus, eu ouvi a sua palavra, e hoje tomo a decisão, eu me arrependo dos meus pecados e quero, aleluia, receber o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, aleluia, amém. Amados, creia que Romanos capítulo 10, versículo 9 diz o seguinte: se com a sua boca, aleluia, confessares o Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus ressurgiu dos mortos, serás salvo. Se você crê genuinamente nisso, e se você se apega nessa promessa, creia na salvação, ok? Creia na salvação e comece a marcar passos em direção a essa salvação. Se você vive num bairro, procura uma igreja cristã. Procura uma igreja cristã onde você possa crescer na família de Deus. Não há coisa mais maravilhosa, amados irmãos, do que fazer parte da família de Deus, que vai morar na Nova Canaã, na Nova Jerusalém. Deus abençoe o irmão, Deus abençoe Angola, Deus abençoe Luanda, de Cabinda a Cunene, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém.